bom demais ter vocês aqui. A gente vem falar, estamos próximo da Black Friday chegando. Estou aqui com o meu mais do que cliente, parceiro e amigo Adriano, diretor de gestão da Vivara. A gente vai falar um pouquinho dos impactos da omnicanalidade na Black Friday. Então, primeiro de tudo, boas-vindas ao Adriano. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho e aí vamos começar o papo. Fala, Lê, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com você, pessoal da Links Estônia aqui, dividindo um pouquinho dessas informações. Como a Lê falou, são 25 anos aí de varejo, os últimos 15 no digital, então dividir um pouquinho dessas experiências com vocês, esse período que é de muita dificuldade, mas é muito gratificante também, né? A gente está aí, fica quase que um mês sem dormir, mas por um bom motivo, então espero conseguir dividir aqui com vocês um pouco desses aprendizados aí ao longo desses anos. Boa, excelente. Cara, eu queria começar perguntando para você, a Black Friday é um evento que nasceu nos Estados Unidos, ele começou, obviamente, no mundo físico e obviamente, expandiu para o mundo digital, mas no Brasil, aqui em 2012, começou em um evento, basicamente, no início, 100% digital. Ano após ano, o varejo físico vem respondendo com mais energia à demanda do consumidor também pelas ofertas da Black Friday no físico. Acho que já pegou no físico também, não tanto quanto ainda potencialmente poderia ser e como é no digital. E dos últimos anos para cá, a gente veio com uma corrida enorme para ligar o mundo físico com o mundo digital, né? A tal omnicanalidade. Queria ouvir de vocês, da Vivara, como é que vocês estão pensando em criar sinergias entre loja física e loja digital e loja online para explorar o máximo do potencial da Black Friday que está chegando semana que vem aí. Boa, na verdade até convido a todos, a gente já tem Black Friday no ar na Vivara, né? Acho que ao longo aí dos próximos dias também tem coisas para subir, mas enfim, a nossa nossa campanha está no ar desde ontem, na verdade desde anteontem a gente antecipou para uma base VIP e como você falou, é uma campanha da empresa como um todo, ou seja, lojas também participando e tudo de uma forma integrada. Eu vejo isso, Ale, como uma maturidade também do nosso mercado, né? Eu acho que, como você falou, no começo, um evento puramente online, que com a própria maturidade do e-commerce e de toda a digitalização das companhias, isso veio entrando no físico de alguma maneira, e em contrapartida, o cliente, que é quem paga a nossa conta, né, a razão da gente existir, também veio demandando pelo outro lado um pouco dessa integração, né? Então, hoje o que a gente acredita aqui dentro da companhia é que tudo que a gente vai fazer é nos dois canais, né? A gente, eventualmente, obviamente, a gente vai ter uma particularidade numa modalidade ou em outra, mas o que a gente quer mesmo é ter cada vez mais essa experiência unificada. Então, para a gente é super importante a participação das lojas, junto com essa questão do online, e como você falou também, né, o Omni traz ele potencializa todas essas lojas, né? Eu acho que em grandes eventos, em grandes sazonalidades, é onde o Omni faz ainda mais sentido, né? Porque a loja, operacionalmente, elas têm uma capacidade de atendimento, uma capacidade de tráfego e tudo isso. E a junção disso com o online, né, otimiza tudo isso. Então, para momentos ali de baixa, ela consegue eventualmente trabalhar os pedidos que não foram originados na loja, enquanto no momento de sazonalidade ali, dos horários de pico da loja, você se divide. Então, cada vez mais para a gente é a integração que funciona e, em contrapartida, também a gente aumentar as possibilidades para os clientes, né? Então, é muito importante você conseguir reservar o produto na loja antes de ir até lá para, entre aspas, ter certeza que sua visita não vai ser frustrada, ou ainda receber um produto de uma loja na sua casa, de que antes, sem a omnicanalidade, isso não seria possível, caso esse mesmo produto já tenha zerado no nosso CD. Então, é um
um ganha-ganha que a gente acredita, tanto para a organização, em termos de otimização, de aumento de venda, etc., quanto também para o cliente nessa questão de experiência, porque aumenta muito a chance dele conseguir usufruir da nossa campanha e, ao mesmo tempo, conseguir ter todas essas opções para participar dela. Boa. Uma pergunta, o quanto a mais de estoque você tem no site, ligando o estoque das lojas físicas? Você duplica, triplica o estoque disponível? Ou não, mais ou menos? Me fala um pouquinho disso rapidinho. Até mais, cara. Essa potência para a gente é ainda maior. Aí é um pouco do modelo de negócio também. Então, no nosso modelo, a gente tem um estoque bem pulverizado nas nossas filiais, porque a gente também tem muito essa questão de presente, né? Então, o presente você sempre tem que ter um acesso rápido, você precisa ter ali. Então, a gente quer ter essa alta disponibilidade também nas lojas. Então, essa potência é bem mais do que 3, 4 vezes. Aí a gente chega até produtos que a gente aumenta em 10 vezes o estoque dele e as possibilidades de você receber. Até porque, né, joia, assim como moda, tem a questão de tamanho. Então, aliança, anel, tudo isso tem a questão dos aros, né? Que igual o PMG lá na roupa. Então, toda essa questão de aro também ajuda muito. E o contrário também é verdadeiro, né, Ale? Então, cada vez mais a gente tem centralizado algumas coisas para justamente esse sortimento não precisar ficar muito espalhado. Então, por exemplo, produtos encomendáveis, né? Aí a loja utiliza a plataforma para fazer essa encomenda, né? Ou seja, também tem o contrário. Personalização, cada vez mais a personalização é feita dentro da loja, né? Encomendado esse produto para o e-commerce. Então, tem algumas coisas nesse sentido que ajudam muito. Boa. E aí, eu fiz essa pergunta para fazer uma segunda, né? Que acho que esse é o primeiro ano full de vocês, Omni. O quanto esse aumento de estoque, ou qual a expectativa de vocês em relação a esse aumento de estoque versus um potencial de venda ainda maior na Black Friday desse ano, né? O quanto a omnicanalidade, justamente por ter mais estoque, por ter o estoque perto do consumidor, pode potencializar o resultado de vocês esse ano? Muito, cara, mas aí pensando de novo na Vivara como um todo, né? Eu acho que assim a conversão do e-commerce vai mudar muito justamente por essa questão que a gente comentou. Então, o fato de hoje a gente estar aí, tendo ship from store de mais de 180 lojas já, nos ajudou a, sem dúvida, potencializar, e isso vai trazer, no final do dia, venda para a gente, né? Eu acho que aqui é importante também ressaltar aquele ponto de hoje a omnicanalidade, quando o vendedor participa disso ou a própria loja, ela também é remunerada de alguma forma, né? Ou seja, para a gente também equilibrar um pouquinho daqueles pratos entre os canais, para não ficar uma coisa, né, de um trabalhando a favor do outro e não necessariamente contra o outro, né? Eu brinco e falo internamente que para o consumidor não existe a Vivara Online e a Vivara Loja, existe a Vivara, né? E a gente internamente também cada vez mais tem que se portar e se mostrar para ele dessa maneira. Então, é importante também esses benefícios, né? Ou seja, a venda que é feita no site, mas faturada dentro da loja, ela está contando para o objetivo da loja. Assim como a vendedora que eventualmente atendeu um cliente e passou o RE dela, né? O número dela para o cliente, ele inseriu isso num pedido online, ela também vai ser remunerada por aquilo. Então, acho que isso também é fundamental, né? Ou seja, aquelas premissas que você tem por trás para que a coisa ganhe escala, porque senão você começa a ligar o Omni, mas ele não faz essa questão exponencial, né? Eu acho que a grande diferença do digital para a loja é que a velocidade de crescimento é exponencial. Então, uma loja, mesmo já madura, plugada dentro da plataforma, ela vai crescer, né? Então, exemplo aqui, nossa loja do Morumbi, por exemplo, em São Paulo, uma das nossas primeiras lojas, as mais icônicas, ela está sempre ali nas principais lojas de venda.
a partir do momento que eu ligo o estoque dela dentro do e-commerce, ela começa a receber um tráfego de alguém que não estava no Morumbi. E isso faz o nosso Same Store Sales crescer. Então, mesmo em lojas maduras, o Omni consegue ajudar nesse crescimento de loja. E isso é importante que também seja visualizado na linha de loja, né? Até para efeitos de, essa loja está dando lucro, não está, ela é importante, eu preciso manter, não. Então, é legal olhar para isso como um todo, e não só a venda originada ali na loja, mas sim o papel dela nessa cadeia nova que vem se formando, né? Boa, animal, cara, muito legal. Eu queria saber se vocês estão pensando em potencializar de alguma maneira a omnicanalidade com algum tipo de promoção, né? Então, historicamente ou estatisticamente, a cada um pedido retirado em loja, a cada 3 pedidos retirados em loja, uma pessoa acaba comprando um item adicional, ou seja, isso ajuda inclusive o faturamento da loja física, né, o pick-up. Então, se vocês têm pensado em dar alguma promoção especial para o pick-up ou potencializar de alguma maneira a omnicanalidade nessa próxima Black Friday que deve acontecer semana que vem. Perfeito, cara. Eu acho que aqui é basicamente ações de cross-sell e upsell, né? Então a gente tem categorias que têm coleções. Então imagina que você comprou um anel de uma determinada coleção. É uma grande oportunidade para a vendedora ali, para a loja conseguir te mostrar a coleção como um todo, conseguir te explicar um pouco do conceito por trás daquilo, né? Ampliar um pouco do conhecimento ali do próprio consumidor. Então a gente brinca que mesmo se a venda não aconteça nesse mesmo momento, né, Ale? Ou seja, se ela não conseguiu imediatamente vender alguma outra coisa para você, mas esse momento é muito importante para que ela não perca essa oportunidade de daí sim demonstrar, se colocar à disposição, eventualmente começar esse relacionamento, né? A gente tem todo o conversational commerce aí, que desde a pandemia ele não parou, que também é essa oportunidade, né? Então, de alguma maneira, trazer aquele cliente para a carteira dela, depois ela vai sempre, a gente tem um aplicativo interno que ela consegue conversar com os clientes, tem informações dele para que isso cada vez mais empodere nosso time de vendas para a hora que está entrando em contato com os consumidores, conseguir direcionar melhor. E dentro disso tudo também a gente vai empoderando ali com coisas preditivas. Então, qual é o cluster que o Alessandro está dentro da loja, de acordo com as últimas compras, o que você está mais propenso a comprar na sua próxima visita e assim por diante. Então, esse arcabouço de informações é o que ela usa ali no momento que você vai retirar um pedido para, eventualmente, te vender mais alguma coisa, fazer um cross-categoria, né? A gente tem categoria de acessório, enfim, ou, no mínimo, aproveitar para demonstrar, para criar um pouco desse laço contigo. Então, isso dá muito resultado e a gente tem depoimentos muito legais de vendedoras, né? Tivemos uma convenção no começo do ano falando muito dessa questão, né? De como isso ajuda e como é uma oportunidade para elas. Excelente. Eu queria explorar um outro ponto que todo mundo esquece de falar, né? Assim, a omnicanalidade é legal e tal, tem bastante coisa positiva, obviamente que tem, mas tem algumas coisas que precisam ser bem pensadas, né? Primeiro, eventualmente, se tem algum tipo de conflito entre os canais, né? Se você tem algum tipo de política de preço que é diferente entre físico e digital, como é que você trata isso? E você falou um pouco da remuneração, né? Que é super importante. Então, como é que o engajamento da remuneração das vendedoras, né? Faz toda a diferença nesse processo como um todo. E antes de você responder, tem uma galera assistindo a gente aqui, estou contando bastante gente. Eu queria pedir para vocês contribuírem com perguntas, já tem uma aqui do Vinícius, vou fazer daqui a pouquinho, mas também queria convidar vocês a perguntarem, interagirem com a gente, que quanto mais essa troca de ideia for rica, melhor para todo mundo aqui. Bora lá. Repetir a pergunta para você, André, acho que ficou cortado aqui. Mas primeiro, se tem algum tipo de conflito de interesses, um conflito de canal, né? Se existe políticas diferentes, esse relógio especificamente eu vendo com preço diferente numa região, numa loja física, e como é que você trata esse tipo de coisa, e como é que a política de remuneração tem aumentado o engajamento do time de loja para trabalhar com omnicanalidade?
Perfeito. A primeira não, a gente conseguiu unificar a nossa tabela Brasil, isso já tem algum tempo, então a gente, obviamente, né, por cadeia de imposto e tal, tem um pouco de diferença de margem entre as regiões, mas a gente preferiu unificar isso. Eu acho que aqui, muito mais, o que eu acredito é que os canais eles podem ter mecânicas eventualmente diferentes, mas no Vanilla, né, a gente acredita cada vez mais que o preço deveria ser único, né? E aí, eventualmente, para falar qualquer coisa, o online num dia tem um desconto progressivo, a loja num dia tem um cashback maior, ou seja, nas mecânicas você até pode diferenciar um pouquinho, mas no grosso a gente acredita que deva ser dessa maneira. E a outra, Lê, se aquele alinhamento de expectativas e das premissas, sem dúvida nenhuma. Não. Se a remuneração tem... Como vocês mexeram na remuneração e como a remuneração engajou mais o time de loja para trabalhar com omnicanalidade? Muito mais, é isso, né? Ou seja, antes, por exemplo, nessa primeira parte, onde a nossa vendedora participa de uma conversa com o cliente e a partir dali ela faz uma venda e o cliente usou o código dela no online, ela ganha comissão assim como se ela estivesse dentro de uma loja, porque o grande esforço da venda foi dela, né? Ela participou ali. Assim como a loja que recebe um pedido e faz o ship from store, né? Ou seja, a loja, entre aspas, ela vai ter o trabalho operacional de fazer aquilo e mandar. Então, neste caso, a vendedora não tem comissão, porque não teve uma vendedora envolvida, mas aquele faturamento conta para a meta da loja, ou seja, ele é somado àquela meta onde tem uma premiação pelo faturamento total. Isso é fundamental para que isso ganhe escala e para que também as lojas entendam que aquilo ela precisa fazer com a mesma dedicação que o cliente que ela atendeu e fez a venda do começo ao fim, porque é um cliente da empresa que naquele momento escolheu comprar no online, mas que num segundo ele pode voltar ali na loja, se ele tiver um problema ele pode ir lá para trocar, enfim. Então, cada vez mais tirar um pouquinho dessa fricção e dessa questão entre os canais aí, tá? Boa. Queria aproveitar a pergunta do Vini aqui, cara, que ele tá... Bom, você tem 25 anos de varejo, né? Nem bom ficar divulgando a nossa idade aqui, do jeito que você falou. Esse cabelo branco, as olheiras e tal. Até falei antes, ninguém estava na sala, tá magrinho, né? Ainda deve estar correndo uns 10 km por dia. Você já passou por vários segmentos, né? Já vendeu livro, já vendeu eletro, já vendeu farma, móveis e agora artigo de luxo, né? Como é que você vê a diferença e os desafios do Omni para cada um desses segmentos? Eu acho que aqui ele acompanha um pouco as características do mercado, né? Então, no mercado de luxo, eu acho que mais importante do que quase que todos os outros que eu passei é essa questão da vendedora ser uma espécie de curadora, por dois motivos, né? Eu acho que o luxo ele demanda um pouco mais desse mimo, vamos chamar assim, ou desse atendimento mais corpo a corpo, com mais reconhecimento, etc, etc. E, ao mesmo tempo, toda aquela questão de presente também, que a gente comentou, ele precisa de ajuda, né? Minha sobrinha vai se formar, o que eu dou para ela, né? Então, a vendedora tem muita importância nisso. Então, o destaque que eu tenho do Omni aqui é a figura da nossa vendedora ou consultora com muita importância, mesmo nessa jornada online, de alguma maneira ela participar. Aí, por exemplo, né, quando eu falo de livro ou farma, aí para usar esse exemplo que você deu na pergunta anterior de upsell e cross-sell, aí esse tem que ser o na veia, né? Porque daí são pedidos com 10, 15, 20 itens. A hora que eu cheguei na farmácia para retirar meu pedido, aí sim eu posso fazer o arcabouço da mesma maneira lá na livraria. E na livraria ainda aquela questão dos assuntos, né? E do tema, eu vi que você comprou um livro sobre business, alguma coisa do tipo, como é que, né, o vendedor aproveita para te dar outros livros semelhantes, enfim, aproveitar aquilo. Então, eu acho que o Omni ele vai potencializar as características de cada mercado naturalmente, né? Então, lá em móveis, por exemplo, aí era toda uma questão de tentar identificar o momento de compra dele, porque dentro da categoria de móveis eu tenho, se eu estou
construindo uma casa, ou reformando, ou mudando, eu vou ter muita compra concentrada no mesmo momento. Ou não, eu só estou ali para, né, terminar um quarto ou fazer alguma coisa. Então, esse tipo de informação, depois ser retroalimentada para a base, é muito importante também a loja ali nos ajudar a reunir essas informações, né? Então, aí misturando um pouquinho das perguntas e das respostas também, eu acho que isso também é um papel fundamental da loja, né? Por que pegar o e-mail do cliente, por exemplo? Por que não colocar lá @bbb no campo de e-mail a hora que eu solicito? Então, essa roda vai se retroalimentando e todo mundo vai vendo valor nesse tipo de coisa e aí a coisa vai escalando. Boa, Adri. Galera, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês devem ter perguntas aqui. Ludmila, Luiz Augusto, Mariana, Jaque. Bom, bora fazer pergunta. Enquanto isso, deixa eu fazer um ponto aqui. Cara, qual foi o maior desafio? Assim, o projeto de omnicanalidade não é um projeto simples, se você vai fazer direito, né? Você tem que conectar a loja, treinar time, enfim. Quais foram os seus maiores desafios nesse processo de implantação da omnicanalidade? Cara, tem uma frase que é sua, inclusive, que eu sempre uso, que Deus fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado, né? Se tivesse legado, demoraria ali uns 3 meses até conectar as APIs e tudo, né? Eu acho que aqui o que a gente sofre, cara, é por esses dois mundos terem começados completamente de forma apartada e separada, né? Então eu brinco que tem muito encanamento que a gente tem que construir e isso não é visível, não dá PR, né? Não dá assessoria de empresa, não dá nada, mas é fundamental para a escala. Então acho que o grande desafio do Omni não é colocar ele no ar, é conseguir escalar ele realmente, principalmente quando a gente fala dos caminhos não felizes, né? Como é que eu trato uma troca ou uma devolução, ou um pedido que caiu na loja, não tem estoque, ou uma coisa. Então, sem isso tá muito azeitado, Ale, não consegue escalar. Aí fica sempre aquela história do Tostines. Mas eu liguei aqui a loja, mas ela só ganha 5 pedidos por dia. Ela não... Aí você vai olhar assim, puta, mas o meu estoque, como ele é assíncrono, eu tenho que colocar uma reserva aqui, então eu não quero, sei lá, eu só mostro produtos na plataforma que tenham 5 ou mais. Não sei o quê. Eu entendo que no começo você tem que fazer isso, porque senão você não coloca no ar, mas se você não ir resolvendo essas dores, você nunca escala, porque daí todo aquilo que a gente falou da grande beleza de ter muito estoque, de potencializar com o estoque da loja que só está ali, e você impõe ele para um tráfego gigantesco, não acontece. Então, acho que aqui é sempre, infelizmente, essas coisas, né, de encanamento, que não é bonito, você não faz nada, mas elas são ultra necessárias para que daí você consiga escalar por cima. Boa. Tem uma pergunta aqui, acabou de chegar, eu ia fazer da Ludmila. Olá, Adriano e Ale. Olá. Adriano, você tem um planejamento estratégico para a implantação? Sim, eu acho que principalmente esse rollout de loja e todas essas premissas que a gente comentou, elas precisam ser combinadas aqui com várias áreas junto na mesa, né? Então, por exemplo, para definir toda essa questão de comissionamento e tudo, você tem que ter operações embarcadas, como é que isso é construído ali em conjunto. Então, sem dúvida nenhuma, até o rollout dessas operações, o treinamento das lojas, né? Então imagina que as lojas lá, para serem treinadas por uma coisa que antes ela não fazia, agora tem um processo dentro da loja logístico, né? Recebi o pedido, separei, embalei, coloquei ele na embalagem e tal. E não é a embalagem ali, a sacolinha da Vivara bonitinha. Isso é assim quando você mesmo vai retirar, mas se é um chip from store, eu pego a sacolinha bonitinha, ponho dentro de uma caixa de papelão, embalo, emito uma nota fiscal. Não é o cupom fiscal, é uma nota fiscal. Enfim, então, sem dúvida nenhuma, é necessário um planejamento e esse rollout acontecendo aos poucos. Eu acho que a facilidade para as pessoas e para as empresas que estão entrando nisso agora são que as ferramentas estão muito mais evoluídas do que lá em 2017, a gente tentando a Forceps fazer isso, por exemplo, ali no Saraiva, no livro naquela época, enfim. Então, acho que, né, ao mesmo tempo que você olha e fala, nossa, tem muita coisa, hoje em dia todas as ferramentas e o ferramental existente para isso também vão ajudar e vão facilitar essa questão. Acho que aqui o principal é começar.
né? Por mais difícil que seja, é algo que a gente tem que fazer, tem que ir, tem que insistir. Começa pequeno, testa, erra, faz de novo. Eu acho que tem uma questão muito interessante que veio com a pandemia, que é a tolerância do consumidor por determinadas coisas, né? Então, ele também entende isso, ele entende, por exemplo, numa jornada online que você pôs o CEP e eu falo, esse CEP não é atendido pela sua região. Porque aqui a gente também, Ale, não falou, né, e não citou toda a questão do last mile e da operação logística, que ela é hiper importante. Então, é assim, agora aqui também a gente está numa corrida. O que eu quero dizer com isso? Eu liguei a minha loja de Vitória para falar qualquer coisa, ela está no Omni. Mas essa loja de Vitória, ela teria condição de entregar para o Brasil inteiro. Mas para isso eu preciso de um contrato logístico, eu preciso de alguma empresa logística que passe na minha loja de Vitória, pegue esse produto e disponibilize. Ou seja, então a tecnologia, o OMS, né, é uma parte disso. Ainda eu tenho que ter a malha logística, senão eu ligo a loja lá, mas você põe teu CEP e eu ainda não tenho uma malha que ele atenda o teu CEP. Então, também é uma corrida logística aqui, tá? Então, eu não deixaria essa parte de fora de jeito nenhum, porque ela precisa andar em paralelo, porque senão, aqui, por exemplo, a gente tem várias lojas ligadas, mas eu ainda tenho dificuldade não pela nossa logística, mas sim porque a própria cadeia logística do Brasil tem um pouco de saturação, né? Então, também é um desafio muito relevante. Acho que você tocou num bom ponto ali no começo, que é o seguinte: você está na dúvida, começa, cara. Começa pequeno, liga uma loja, liga duas, depois liga três, até chegar às 230 e poucos que vocês têm hoje. Mas, cara, tem que começar, não tem como fugir. O consumidor quer o produto mais rápido, ele quer mais perto, e isso tem que acontecer, né? Então, na dúvida aqui, Ludmila, começa, né? Mas acho que esse é um outro bom ponto, né? Que está com um bom... desculpa aqui, que tá com um bom... Uma boa dificuldade de encontrar fornecedores de última milha em lugares mais distantes, né? Em São Paulo é super fácil, em grandes capitais é super fácil, mas quando você tem uma lojinha lá no meio do Ceará, por exemplo, lá no meio de Tocantins, às vezes é difícil de encontrar a última milha lá. Eu queria perguntar mais aqui... que isso, Ale, só complementando aqui, né? Tem uma dificuldade, o seguinte, que a gente também entende o lado logístico, e daí pensa uma empresa logística e fala, tudo bem, mas seu volume é o que é? Não, é 2 pedidos, eu comecei aqui por dia. Pô, mas então eu vou passar lá para pegar 2 pedidos? Enfim, então realmente não é uma coisa trivial, porque o que a gente quer ligando a loja é derrubar o prazo de entrega, né? Então, no meu caso aqui, Vivara, nosso CD é em São Paulo. Então, usando o exemplo de Vitória de novo, a hora que eu ligo a loja de Vitória, eu conseguiria entregar em Vitória no mesmo dia ou dia seguinte, para Vitória. Isso é fundamental, porque daí do meu CD eu levaria 6, 8, num prazo normal, não de black, mas num prazo normal. Então, também tem essa questão que pode facilitar, que é a loja resolver o municipal primeiro, e depois o estadual e depois o Brasil. Né? Ou seja, numa estratégia aqui, Vitória, eu tento mostrar a loja para CEPs de Vitória, porque daí ele vai ver um prazo muito melhor ali no e-com. Agora, uma pessoa de São Paulo ver a loja de Vitória, aí é o contrário. Mas, em compensação, pode ser que em São Paulo eu tenha ruptura e ele espere os 8 dias, porque é a única forma dele comprar o produto. Boa, essa é uma frase minha ali, mas eu tenho uma outra que eu gosto bastante, que é omnicanalidade não é uma feature, né? Ela é uma cultura, né? Não adianta você botar um MS e tal. E, enfim, já que está perguntando aqui, qual foi o maior desafio de implementar a cultura em si? Né? Não só a implantação, enfim, mas qual a dificuldade de colocar a cultura e fazer a cultura funcionar em todas as partes da empresa? Esse eu acho que é o maior desafio, sem dúvida nenhuma, porque são coisas novas, são... Não sei se foi o Adriano que caiu, se foi eu, vocês estão me ouvindo ainda? Mas, puxando o assunto aqui que o Adriano falou, realmente a cultura acho que é o ponto mais importante, né? Desde o engajamento de loja, o apoio do time de TI, que está sempre atolado de coisas, e fazer integração de loja física é sempre uma dificuldade enorme. A gente tem uma experiência relativamente grande com isso aqui, e a gente tem visto que cada vez mais a empresa está adotando a omnicanalidade como cultura, mas a gente encontra hoje uma série de barreiras que precisam ser vencidas, né? Entre elas, por exemplo,
toda a gestão fiscal, né? Lembra que eu estou comprando uma coisa no e-commerce muitas vezes, eu tenho que fazer uma reserva de pagamento lá, porque o pagamento aconteceu, mas a nota fiscal nem o produto saíram, então essa reserva acontece. À medida que eu preparo o produto e despacho isso, eu tenho que fazer com que o PDV comande a reserva para que a RP entenda, então isso é super complexo, né? E também tem toda essa questão logística de remuneração de time de loja, então tem uma série de desafios que eu queria que o Adriano, que acabou de voltar, voltasse a contar para vocês aqui. É isso, né? Eu parei ali, eu não sei até onde vocês escutaram, não sabia se era eu que tinha caído, vocês, enfim, mas eu acho que a primeira coisa, principalmente com o time de lojas, é esse alinhamento de comissão, de financeiro, porque precisa começar assim, né? É um pouco cruel eu falar dessa maneira, mas eu acho que qualquer um, se colocar nesse lugar, se estiver lá vendendo e tal, ia querer de alguma maneira também ser remunerado por isso. Então, acho que aqui é muito mais o discutir o como isso deve ser feito do que se tem que ser feito ou não, tá? Eu acho que isso é primordial. Aí, para dentro da organização, eu acho que o desafio é até maior, né? Porque eu acho que a loja, à medida que ela vai vendo que aquilo está a favor dela, tá ajudando ela e tudo, isso vai pegando muito mais fácil. Internamente, eu acho que aí basicamente tentar engajar em termos de cultura. Então, aqui eu acho importantíssimo a alta liderança estar comprada com isso. Então, de novo, né, o Alê é bem mais velho que eu não ainda, sou bem mais novo, mas a gente tinha muito mais dificuldade isso anteriormente do que é hoje, porque hoje você vê o próprio CEO declarando que precisa fazer, que quer fazer, no nosso caso, né, capital aberto, os nossos investidores, os fundos, etc., puxam isso muito mais, né? Mas ainda é um desafio muito grande. O que eu tento fazer é tirar um pouquinho das palavras bonitas, da buzzwords, isso aqui, e tentar tangibilizar de uma forma um pouco mais coloquial para as pessoas. Então, indo nessa linha que o Ale tem as frases de efeito, que ele comentou, essa do Omni, que não é feature, o que eu estou tentando vender internamente de Omni é o seguinte, é uma máquina de não perder venda, né? Então, para a loja é assim, antes, você chegava, um cliente chega na loja, você só tem aquele estoque que você tem ali para vender. Com o Omni ligado, você consegue atender ele da seguinte forma: Ale, você quer passar aqui amanhã, retirar seu produto? Você quer receber o seu produto direto na sua casa? Você quer ir numa outra loja, porque eu sei que tem, e você pode passar lá retirar amanhã? Ou seja, se antes ela perdia uma venda, com o Omni ligado, a chance dela perder essa venda diminuiu drasticamente. Sem contar que isso quase que transforma todos os vendedores num vendedor porta a porta. Eu não preciso mais estar dentro da loja para vender. Né? Com o meu celular na mão, com todas as informações da plataforma, com o Omni ligado dentro dele, eu consigo sentar no sofá com a Lê e mostrar o nosso catálogo e vender para ele ali naquele momento. Né? Eu consigo fazer o pedido, criar um link de pagamento e mandar para o cliente só finalizar. Eu consigo, eventualmente, ainda não, mas a gente vai finalizar com o POS mobile dentro da loja, uma jornada dessa. Então, eu acho que, apesar da dificuldade, o momento é propício, porque todos querem conversar sobre isso, todos querem, de alguma maneira, implementar isso. Então, aqui, eu acho que, partindo de cima, né, para ser uma mensagem muito clara de que a companhia quer fazer, é o caminho. Muito bom. Tem uma outra pergunta do Williams, mas acho que basicamente você já respondeu, né? Que é a preocupação dos varejistas com conflito de e-commerce com vendedor na loja física. Acho que isso já está super bem resolvido. Eu acho que aqui, só para complementar, a gente tem a questão de não ter franquias, mas se você tem uma franquia envolvida nisso, da mesma forma, ela precisa participar. Hoje em dia existem já milhões de cases de como fazer isso, né? Sei lá, eu pego a venda do site, atribuo por região e ele recebe um percentual, faz alguma coisa, enfim, mas é importante colocá-los para dentro do jogo, porque senão eles vão trabalhar contra esta questão, né? E não a favor. Eu acho que é como tudo na vida, né? Você precisa envolver as pessoas que vão participar de alguma maneira, vão ser afetadas para que elas se sintam parte, né? Porque senão nada funciona. E acho que esse é um grande desafio de todo mundo que quer implementar uma canalidade, né? Acho que o principal ponto da cultura é colocar todo mundo on boarding para que
para que tudo flua direitinho. Bom, a gente está chegando no nosso limite aqui de tempo, temos mais 2 minutinhos aqui. Eu queria agradecer demais a presença do Adri, meu grande amigo. Ele é mentira, ele é bem mais velho que eu. Não tem nem cara de pau de falar isso. Obrigado demais por estar aqui com a gente de novo. E, bom, 1 minutinho aí para os seus agradecimentos e uma mensagem final para a galera, e depois botar um cupom de 50% de desconto aqui no chat. O cupom não precisa, porque a gente está com descontos de até 70% já no site, já está com bastante ruptura, gente. Então corram, né, aproveitem. É um prazer dividir, eu acho que, né, a gente gosta, enfim, a gente é entusiasta do mercado. Eu acho que a gente que começou um pouco dessa jornada lá atrás fica muito contente de ver isso cada vez mais difundido, cada vez mais interesse das pessoas e tudo. Então, para a gente que desbravava um pouco disso lá atrás, é um sentimento de orgulho aqui ver e poder falar com vocês sobre isso. Boa Black para todo mundo, espero que dê tudo certo e vamos que vamos. Bora vender todo mundo, arrebentar nessa Black. Obrigado a todos, obrigado a participação. Encontro vocês no próximo bate-papo Links aí. Obrigado, Adri, até mais. Valeu. Valeu, tchau.